Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e estou aqui trabalhando os conteúdos com o 8º ano e já estamos trabalhando algumas aulas sobre História do Brasil colonial. Antes de nós irmos para o conteúdo dessa aula, eu quero te lembrar, tá? Você que está assistindo as aulas pela TV, tá? Você precisa levar as suas atividades para a escola. Tá? Ou também você tem a opção de responder os exercícios pela Aula Paraná, pelo Google Classroom, então pela plataforma digital, ok? Então não se esqueça, responder pela Aula Paraná, certo? Pela plataforma digital ou levar até a escola. E também, né, para você que está acessando a plataforma digital, não se esqueça de preencher a sua chamada, a sua presença, ok? Dito isso, vamos em frente, vamos para a aula de hoje, tá? Que vamos falar hoje sobre rebeliões na América Portuguesa, Conjuração Mineira e a imagem de Tiradentes, tá? E aqui, só relembrando, conjuração, conjura, é um movimento de pessoas que estão se rebelando, estão indo contra um poder estabelecido, nesse caso aqui, Portugal, que foi a metrópole, o país que colonizou o Brasil. Vamos em frente? Os objetivos dessa aula alguns são parecidos. Então, por exemplo, explicar e problematizar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. Usando a mesma explicação da nossa aula anterior, tá? A Conjuração Mineira não é um fato isolado. A Conjuração Mineira recebeu influência de movimentos como o Iluminismo. A Conjuração Mineira está dentro de um contexto que foi a mineração no Brasil. Tá? Então, os fatos históricos são interligados. E o outro objetivo, identificar os motivos, ações e consequências do movimento chamado Conjuração Mineira, enfatizando a construção do herói Marte Tiradentes. Nessa aula, nós vamos aprofundar a história do personagem Tiradentes, certo? E, para a gente começar essa conversa, quero pedir para que vocês aqui observem bem essa matéria, tá? Covid-19. Estátua de Tiradentes ganha máscara e jaleco em homenagem a profissionais que atuam no combate à doença. Reflita comigo, né? Vamos imaginar aqui. Tiradentes, século XVIII, Conjuração Mineira, Covid-19, certo? A matéria aqui é de junho deste ano, homenageando Tiradentes. Então, vamos refletir aqui. Pensando na reportagem de 12 de junho deste ano, 2020, podemos nos perguntar o que levou os manifestantes a escolherem a estátua de Tiradentes para homenagear os profissionais da saúde? Qual a relação da Conjuração Mineira com tantos envolvidos, especialmente com Tiradentes? Então, por que, né, a homenagem aos profissionais da saúde que estão aí valentes no combate contra esse vírus foi feita na imagem de Tiradentes? Quem foi Tiradentes? A gente já começou a falar na última aula, tá? Mas antes da gente aprofundar um pouco mais ainda sobre esse personagem histórico, vamos lá. Durante o século XVIII, a região das Minas Gerais foi explorada em função do ouro e diamantes existentes em abundância naquela região. A coroa portuguesa estabeleceu pesados impostos e na segunda metade do século XVIII a produção aurífera dava sinais de esgotamento. Em 1788, o governador português das Minas Gerais desejava cobrar os impostos atrasados, a derrama, e parte da elite mineira rebelou-se contra Portugal. Gente, então vamos relembrar a aula passada aqui? Você tem pesados impostos. Impostos que vão forçar a entrada até de soldados na casa dos colonos, dos mineradores. Uma indignação.
a reunião secreta de da elite mineira, de padres, de fazendeiros, de militares, entre outros. E o que vai acontecer? Eles querem se separar de Portugal. Essa separação de Portugal tem como objetivo fundar uma república. Dentre esse grupo, dentre essa elite, nós temos a figura do Tiradentes, que foi homenageado aqui na reportagem esse ano. E o que vai acontecer então? Vai acontecer que eles estão nesse momento planejando uma revolta, planejando a sua separação com Portugal. Não podemos esquecer desse mapa aqui, que é o mapa que mostra a região da exploração tanto de diamantes quanto de ouro no Brasil, tá? Então, vamos observar aqui que essa aqui foi a região tanto da extração de ouro quanto de diamantes. Região das Minas Gerais, que além do atual estado das Minas Gerais, pegou também ali uma parte da região centro-oeste, né? Vamos destacar aqui região de Goiás, tá bom? Os movimentos, né? O movimento dos conjurados mineiros teve influência das ideias iluministas, principalmente dos pensadores Renaud e Montesquieu. A restauração portuguesa e a independência dos Estados Unidos foram fatos históricos que inspiraram o movimento. Gente, então, aqui eu gostaria de relembrar o nosso objetivo. Lembra de um dos objetivos que a gente leu aqui? Então, a Conjuração Mineira não é um fato isolado na história. Essa elite intelectual mineira estava influenciada pelas leituras iluministas. Para a gente entender aqui, Montesquieu, por exemplo, ele era contra a monarquia absolutista, contra um governo do qual Portugal estava aplicando no Brasil. Montesquieu foi a favor dos três poderes. E esses conjurados que liam Montesquieu, por exemplo, defendiam exatamente isso. Uma república, um governo com divisão de poderes, um governo que permitia participação popular. Tá? E fatos históricos, por exemplo, a restauração portuguesa, quando os portugueses decidiram não mais contar com a Espanha para governar Portugal, né? Sair da União Ibérica, mas os próprios portugueses tomarem conta do seu país, certo? Essa restauração, esse retorno do português ao seu próprio governo, e também a independência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra e uma colônia que conseguiu se revoltar contra a metrópole. Esses movimentos davam ânimo para os rebeldes mineiros em relação a Portugal, ok? Considerando tudo isso, vamos para a atividade, tá? Então, vamos considerando a Conjuração Mineira e o que vimos até agora na aula, responda. Qual ação da coroa portuguesa em 1788 levou à indignação da elite mineira? Cite 2 acontecimentos que influenciaram os conjurados mineiros. Então, aqui fica a dica, nós acabamos de mencionar isso, vocês terão alguns minutinhos, e boa atividade para vocês, até logo!
Tarefa respondida? Tudo ok? Vamos corrigir. Então, a ação da coroa portuguesa levou à indignação da elite mineira durante a segunda metade do século XVIII, a cobrança dos impostos atrasados, chamada de derrama. Não vamos esquecer, desde as revoltas que nós já estudamos, Guerra dos Mascates, Emboabas, Vila Rica, o ouro vai trazer disputas. E principalmente quando se fala de imposto, os colonos brasileiros vão brigar, porque os impostos são pesados. Então, a derrama gerou indignação na elite colonial mineira. E, B, cite 2 acontecimentos que influenciaram os conjurados mineiros: a restauração portuguesa e a independência dos Estados Unidos. Nós não podemos esquecer, tá, que os colonos brasileiros, boa parte deles, a maioria deles, tinham contato com o que acontecia em Portugal, ou melhor, sabiam do que acontecia em Portugal. Por quê? Muitos deles eram descendentes de portugueses. E aqui está uma questão interessante. Então, a própria restauração portuguesa, a própria restauração da metrópole, bem como a independência dos Estados Unidos, já explicada aqui, vão motivar esses colonos a reagirem contra o poder absolutista, o poder da metrópole. Vamos em frente? Espero que você tenha acertado. O movimento dos rebeldes foi denunciado, inclusive por um de seus participantes, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou o movimento para conseguir perdão de suas dívidas por meio do Visconde de Barbacena junto a Portugal. A derrama foi suspensa pelo governador e os envolvidos foram presos. Tá? Aqui, gente, o movimento ainda não tinha pego em armas e atacado os representantes portugueses nas minas. O movimento estava em articulação, ou seja, o movimento estava planejando, analisando como atacar os portugueses. Porém, enquanto aquelas reuniões secretas, vamos lembrar da bandeira das Minas Gerais, libertas quais será também, ou liberdade ainda que tardia, enquanto eles organizavam o projeto de República Mineira, um dos seus próprios membros, alguém ligado ao movimento, tá? O Joaquim Silvério dos Reis, ele vai fazer uma proposta para o governador das Minas, o representante português. Essa proposta qual foi? Olha, eu entrego o movimento, eu entrego que a coroa portuguesa está sendo alvo de um movimento e você me dá em contrapartida o quê? O perdão das minhas dívidas, tá? A gente pode refletir um pouco sobre o que aconteceu na história recente do Brasil, sobre algo chamado delação premiada. Então, assim, olha, eu estou envolvido com algo que não é muito legal, eu vou dizer o que está acontecendo e, em troca, você me dá algum benefício. O Silvério dos Reis fez isso e o movimento, dessa maneira, foi o quê? Foi encontrados participantes e foram presos. E esse imposto na base da violência foi suspendido pelo governador das Minas Gerais temporariamente. Depois de um processo investigativo de 3 anos, 11 conjurados foram condenados à forca. Depois a punição foi transformada em degredo ou exílio, com exceção para Tiradentes, que foi de fato condenado à morte. Tá? Então, gente, olha só, investigou-se como que surgiu o movimento, qual era a finalidade do movimento. Aí a rainha de Portugal ficou sabendo de tudo isso e todos ali deveriam ser mortos na forca. Entretanto, o que vai acontecer? Somente um, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi de fato condenado, a sua punição foi mantida e ele foi levado à forca. Tá? Algumas pessoas questionam por que somente um. Então nós temos várias correntes historiográficas, ou seja, nós temos vários pensadores.
Por muito tempo se analisou, se disse que ele foi condenado porque ele era o que tinha menos recurso financeiro. Então tem historiadores que levantaram essa hipótese, mas também temos uma outra linha, tá? Outros estudos vão dizer que Tiradentes foi enforcado porque ele era o maior propagandista, ou seja, ele era um dos maiores divulgadores dessa ideia e exercia grande influência. Então, ele seria um bode expiatório, seria interessante porque ele falava demais puni-lo. Enfim, nós temos essas hipóteses históricas, mas o fato aqui é, Tiradentes, um defensor da liberdade, igual que era o objetivo daquele movimento, ainda que tardia, foi de fato condenado à forca. E a atividade que eu quero deixar para vocês agora é a seguinte: em relação aos conjurados mineiros, responda. A. O motim foi delatado por um dos participantes. Quem foi e o interesse da delação? B. Quem foi o único condenado à morte dos conjurados? Olha, só relembrar um pouquinho que não está difícil não, hein? Boa atividade, vocês terão alguns minutos e daqui a pouco a gente volta.
Tudo certo? Respondido? Vamos ver. O motim foi delatado por um dos participantes. Quem foi o interesse da delação? O delator foi Joaquim Silvério dos Reis. O interesse era o perdão de suas dívidas pela coroa portuguesa. E B, quem foi o único condenado à morte dos conjurados? Embora no primeiro momento 11 conjurados fossem condenados à forca, depois as penas mudaram, os castigos mudaram e somente Tiradentes de fato foi condenado à morte. Entendeu? Então aqui, até para você lembrar, tá? Lembre-se do nome Joaquim. Então você tem o Joaquim Silvério dos Reis, delator, e o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tá? Então, Silvério dos Reis, delator, da Silva Xavier, condenado à forca. Ok? Vamos lá. Aqui, gente, eu quero analisar com calma aqui 3 representações de Tiradentes. Tá? Vamos começar aqui pela direita. Por que por aqui? Porque nós já vimos essa representação na aula passada. A representação de Tiradentes alferes. O que era um alferes? Um militar. Um militar de patente, ou seja, Tiradentes era um militar que dava ordens a outros militares. O alferes era uma posição como se fosse um tenente. Essa é uma representação. Outra representação de Tiradentes. Tiradentes aqui, olha, indo para a forca, certo? E aqui, Tiradentes, depois de enforcado, pós-enforcado, Tiradentes esquartejado. Então, o que é esquartejado? Esquartejado é quando a pessoa tem os seus membros, partes do seu corpo, cortadas. Então, aqui nós temos 3 representações. Agora você pode pensar, por que representações diferentes de uma mesma pessoa, de um mesmo fato histórico? Vamos avançar um pouquinho nesse sentido? A figura, a história de Tiradentes foi retomada no período da República Brasileira, como símbolo de alguém, um militar, que enfrentou a monarquia, e a data da sua morte, 21 de abril, tornou-se feriado nacional em 1890. A república que depôs a família imperial brasileira recorreu a alguém que enfrentou a monarquia brasileira um século antes. Isso aqui é necessário a gente trabalhar com calma. Veja, Tiradentes, então, foi enforcado e esquartejado. Partes do seu corpo foram expostas publicamente. Passou-se um tempo, tá? Um século, vamos dizer assim, e aí o Brasil se tornava uma república. Então, olha que interessante, aquele objetivo dos conjurados mineiros foi se concretizar em 1889, no nosso 15 de novembro. E quem proclamou a república no Brasil foi o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro era um militar. O Marechal Deodoro e toda a sua equipe que governou o Brasil em seus primeiros anos de república fizeram o quê? Precisavam mostrar para a população que a república era um sonho antigo dos brasileiros. Ou seja, precisava criar na população um sentimento para que a república fosse consolidada, fosse apoiada pelo povo. Diante disso, recorreu-se à história, à figura de Tiradentes. Por quê? Porque Tiradentes foi uma pessoa que lutou contra a monarquia. Lembrando, o Brasil, antes de se tornar república, era governado por uma monarquia também, pela família imperial brasileira, por Dom Pedro II, pela princesa Isabel. Então, o que vai acontecer? A república pede para que se retire a monarquia do Brasil e busca um herói que tenha lutado contra essa monarquia. E esse herói foi exatamente quem? O Tiradentes, que nós acabamos de analisar as imagens. E, muito bem, a república que depôs a família imperial brasileira recorreu a alguém que enfrentou a monarquia brasileira um século antes. Exatamente essa ideia que eu quero reforçar. O que tinha o governo republicano brasileiro de 1889, tá, parecido com Tiradentes? Ambos queriam o fim da monarquia no Brasil. Estão entendendo?
E em 1890, 21 de abril, feriado de Tiradentes, se tornou um feriado nacional. Tá? Então, até hoje, nós temos esse feriado em nosso calendário, em homenagem a alguém que lutou contra o domínio português em solo brasileiro. Tranquilo? Vamos em frente? Vamos voltar agora para as imagens, tá? Porque a imagem, ela traz consigo mensagens. Essa imagem aqui, tá? O Martírio de Tiradentes, Aurélio de Figueiredo, 1893, imagem do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Se a gente analisar aqui sobre Tiradentes, nessa perspectiva do herói, veja só, Tiradentes é representado semelhante a Jesus Cristo como um mártir. Por que o autor, em 1893, portanto, Brasil República, por que ele foi representado como um mártir? Um mártir é alguém que dá a sua vida por uma causa. E aqui a ideia é comparar Tiradentes com Jesus Cristo, por quê? Porque ambos os personagens históricos morreram em favor de um povo. Então, no cristianismo, Jesus Cristo morreu pela humanidade. Na obra, Tiradentes morreu pelo Brasil, pelo povo brasileiro contra a exploração portuguesa. Avançando, aqui mais uma obra, Tiradentes esquartejado de Pedro Américo, pintura de 1893, também início da República Brasileira. E o que nós vemos aqui? O reforço da ideia de Tiradentes ser comparado como um mártir, alguém que doa sua vida por uma causa, por um povo, e semelhante a Jesus Cristo. A gente consegue perceber isso analisando alguns elementos da imagem. Então vamos focar aqui, ó. Veja o rosto de Tiradentes, a cabeça dele, certo? Vemos também esse pano aqui, tá? A gente pode lembrar da questão do Santo Sudário, tá? E principalmente, né, para não haver dúvidas dessa ideia de Tiradentes semelhante a Jesus Cristo, a cruz. Aqui, símbolo do cristianismo, correto? Então, essa ideia cristã reforçada. E aqui agora eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhezinho muito interessante dessa imagem, que é, se a gente olhar da cabeça até os pés, ó, cabeça, vamos analisar o corpo de Tiradentes, ó, vamos fazer um contorno imaginário, considerando o corpo de Tiradentes. Nós conseguimos ter o quê? Uma imagem semelhante ao mapa do território brasileiro, né? Dando o quê? Esse caráter patriótico, essa ideia de amor pelo Brasil, de estar ligado ao Brasil, ok? E a outra imagem já conhecida da outra aula, tá? Tiradentes como um militar. Tiradentes está vestido com sua farda militar, representação produzida durante o período do Estado Novo, de Getúlio Vargas, relacionando-se ao autoritarismo desse contexto. Então, o Estado Novo, também chamado de ditadura varguista, foi quando o presidente Getúlio Vargas não convocou eleições e decidiu governar o Brasil com o apoio do Exército, com o apoio das Forças Armadas. E aí, para consolidar essa imagem do herói, para justificar esse governo, Tiradentes é aparecido como alferes, que foi, né, portanto, um militar. Atividade 3. Considerando o feriado de Tiradentes, 21 de abril, responda a seguinte questão. Por que a figura histórica de Tiradentes foi usada como símbolo durante o período republicano? Ó, essa questão aqui nós conversamos um bom tempinho, tá? Então, por que os marechais, por que o governo militar do início da República Brasileira buscou em Tiradentes algo? Vou dar uma dica. O que tinha em comum Tiradentes com o governo republicano no Brasil? Tá? Vocês vão ter um tempinho e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
Respondido? Tudo ok? Vamos conferir? O governo republicano buscava um herói que lutou contra o sistema monárquico, mesmo sistema que a República havia retirado do poder. E também mesmo sistema que Tiradentes e os conjurados queriam retirar durante o Brasil colonial do poder. Vamos em frente? Atividade 4. A imagem de Tiradentes, no contexto da proclamação da República, procurou associá-lo A. Ao povo indígena, especialmente os guaranis. B. A Jesus Cristo, com a ideia de um mártir. C. Ao líder quilombola Zumbi dos Palmares. Ou D. A um general conquistador, pois Tiradentes era militar. Olha, presta bem atenção. Presta bem atenção qual é a ideia, tá, que procurou se associar Tiradentes. Analise bem, tá? E nós já voltamos aí. Boa tarefa.
Conseguiu acertar? Vamos ver? Resposta correta, B, a Jesus Cristo, com a ideia de um mártir. Talvez você possa pensar assim, professor, mas você mencionou que Tiradentes era um militar também e ele foi usado para fortalecer o governo do Getúlio Vargas. Porém, preste atenção no enunciado. A imagem de Tiradentes no contexto da proclamação da República procurou associá-lo a Jesus Cristo, correto? Porque as imagens utilizadas, tanto de Tiradentes esquartejado, quanto do enforcamento, o martírio de Tiradentes, o representaram semelhante a Jesus Cristo, ok? Então, fique bem explicado isso, tranquilo? E o que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, na aula de hoje, estudamos sobre como terminou a Conjuração Mineira. Como é que ela terminou? Ela terminou exatamente sendo reprimida, né, por meio da coroa portuguesa, igual ao histórico dos movimentos contra a coroa portuguesa. Entretanto, o movimento foi delatado por um dos integrantes e, apesar de muitos condenados, o único a morrer foi Tiradentes. Então, veja que algumas pessoas tiveram suas vidas poupadas, Tiradentes não. Nós já trabalhamos essa questão do porquê ele exclusivamente foi enforcado e a figura de Tiradentes foi retomada com objetivos políticos em diferentes períodos, tanto pelo Marechal Deodoro, pelo período republicano, quanto por Getúlio Vargas, tá? E na próxima aula vamos estudar sobre outro movimento contestatório, a Conjuração Baiana. Então é isso. Conjuração Mineira, nós estudamos hoje. Vamos lembrar que a homenagem dos funcionários da saúde a Tiradentes se dá por essa questão da liberdade, essa questão da entrega, de alguém que se entrega por um povo, hein? E na próxima aula, Conjuração Baiana. Até a próxima!